Glória a Deus. Aleluia. Então, nesta hora, vamos meditar na palavra de Deus, meus irmãos. Vamos meditar. Eu quero que vocês leiam comigo no livro de Aos Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 1, aleluia. Aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Aleluia. Glória a Jesus. Aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluia. Ó Cristo vivo, como carecemos de Ti, Senhor. O Senhor ainda continua falando quando fala em nossos corações. O Senhor ainda é o mesmo e o Senhor ainda está conosco. E nesta noite eu creio que o Senhor vai falar. Ó Pai glorioso, que a Tua presença, ó Pai, possa ser sentida aqui dentro, meu Deus. Que a Tua presença, ó Senhor, possa ser, meu Deus, sentida aonde chegar esta gravação, meu Deus. Não para sermos vistos, mas que conheçam a Ti somente, ó Pai, como o Salvador da humanidade. Ó Cristo vivo, fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos, ó Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui no lar do irmão Paulo. Estou muito feliz de poder estar cultuando uma vez mais, juntamente com ele, sua esposa, sua filha. E eu acredito que Deus tem coisa grande a fazer. A obra é do Senhor. A Bíblia diz: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isto será feito por meu Pai que está nos céus. Então aqui estamos para divulgar o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, que vive, que traz paz, traz alegria e felicidade e que tem se revelado a nós. Lemos nas Escrituras que Paulo, eu creio, escreveu aqui. No tempo passado, no Velho Testamento, Deus falou de muitas maneiras aos pais, aos antigos. Deus falou a Abraão, Deus falou a Isaac, Deus falou a Jacó, Deus falou a Noé, depois Deus falou com Moisés na sarça, depois Deus fala com Moisés para descer ao Egito, depois Deus continua escrevendo os mandamentos a Moisés, depois Moisés morre, Deus levanta Josué, e quando estão na terra prometida, Deus levanta outros profetas para falar com eles dentro da terra. Deus colocou Isaías, falou por Isaías, Deus falou por Jeremias, Deus falou por Ezequiel, Deus falou por Daniel, Deus falou a eles por Oséias, por Amós, por Miqueias, por todos os profetas do Velho Testamento. Então, foi escrito que, havendo Deus antigamente falado
aos pais pelos profetas, porque naqueles dias esperava ainda acontecer o sacrifício de Jesus. Naqueles dias esperavam ainda que viesse o Messias. Naqueles dias. No Velho Testamento. Então Deus não falava comigo, com você e com você, a não ser por meio de um canal. Um profeta que ele levantava. E aquele profeta chegava e se revelava diante da nação, se revelava diante do governo ou diante de uma congregação e falava. Mas a Bíblia diz que a nós ele falou nesses últimos dias, aleluia, pelo seu Filho Jesus. Ele falou a nós. E o que ele falou já foi falado. Pelo Filho Jesus Cristo, a quem ele constituiu herdeiro de tudo. E quando ele falou, foi quando ele enviou o Espírito Santo. O Espírito da promessa que o mundo não conhece. No Velho Testamento, ele não poderia enviar o Espírito Santo, porque o sacrifício que era Jesus precisava vir para morrer. Então, para falar com o povo, tinha que ser por meio de um canal. Ninguém se achegava a Deus a não ser por Moisés. Ninguém se achegava a Deus a não ser por Jeremias. Ninguém se achegava a Deus a não ser por Isaías. Mas quando Jesus Cristo vem, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que quer dizer, se eu hoje vou a Jesus Cristo, eu vou a Ele. Eu não estou indo a tal grupo, eu não estou indo a tal lugar. Eu posso até ir em tal lugar, mas eu, acima daquele lugar, eu devo ir a Jesus Cristo primeiro, porque só Ele me alivia. Do contrário, eu estarei ficando satisfeito com o que eu estou recebendo ali. E o que eu estou recebendo ali, muitas vezes, não está na Bíblia. O que eu estou recebendo ali, muitas vezes, é alguma coisa apenas para satisfazer o meu pensamento, satisfazer o que eu acho. Mas Jesus vem e diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Quando a dúvida bate na cabeça, vai a Jesus. Quando a tristeza bate na cabeça, quando a religião oprime, porque a religião está aí só para oprimir mesmo. Desde os tempos passados, a religião está só para oprimir. Mas Jesus Cristo está para dar vida com abundância, dar do seu amor, da sua paz e da sua graça. Aí você me pergunta: como eu vou a Jesus Cristo hoje? Se por acaso eu tenho que passar por tal lugar, eu preciso de um intermediário para me levar a Jesus Cristo hoje? Porque no Velho Testamento tinha um intermediário, os profetas. Deus não falava com o povo, falava com Moisés. Moisés vinha e falava com o povo. E hoje eu preciso de um intermediário. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Esse eu devo ir a Ele. Amém. Ele me leva à salvação. Você diz: como eu posso ir a Cristo se eu não pertencer ao tabernáculo? Só lá tem Cristo. Não. Cristo está na sua palavra e nos corações sinceros.
aonde está a Bíblia, a palavra de Deus, e os corações sinceros, que nasceram de novo. Os que nasceram de novo. Ali o Senhor Jesus Cristo está. Eles pregam, precisa pertencer à nossa igreja. Perguntaram a Pedro, que faremos, varões e irmãos? Em Atos capítulo 2. Mais na frente perguntaram a Pedro também, que devo fazer para herdar a vida eterna? Se eu ir perguntar, cada um vai me levar para a sua igreja. Se eu ir perguntar para cada religioso, cada um vai me levar para um lugar, para herdar a vida eterna. E foi perguntado a Pedro, vê que Pedro era ministro da igreja de Jerusalém, que começou no dia de Pentecostes. Pedro poderia dizer, para herdar a vida eterna, vamos para o templo que está em Jerusalém. E vamos seguir lá junto conosco. Deus enviou o Espírito Santo lá. E é lá que você tem que seguir. Não encontro isso. Pedro disse, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Pedro não levou ele para nenhum lugar. Então estou aqui para apresentar o Senhor Jesus Cristo. O lugar Deus te mostra. O lugar é você. Você é o lugar que Deus habita. O tabernáculo da fé é você. Eu sou o tabernáculo da fé. Porque a Bíblia diz que Deus nos prepararia para a morada de Deus em espírito, para templo santo no Senhor. Quando está o tabernáculo ali, quando as pessoas vão embora, o tabernáculo foi embora. Porque o tabernáculo é os crentes, no qual Deus habita. Você quer Deus habitando em você, tendo companheirismo com Ele? Creia no Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira. Você é o tabernáculo do Deus vivente. Essa é uma grande revelação. Paulo diz, esse é o mistério que esteve oculto desde o tempo passado. Um mistério que esteve oculto e que agora se revelou, que é Cristo em vós. Esse é o mistério, que é Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você. Não Cristo apenas num homem, Cristo em todos que crê. Todos que crê. Um de uma maneira menor, outro de uma maneira maior. Todos chegando à estatura completa de um varão. Todos crescendo no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo escreveu assim. 1 Timóteo no capítulo 2, ele disse que não haveria ninguém de intermediário. No capítulo 2, verso 1 ao 5. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, 1 Timóteo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo está escrevendo que devemos fazer oração e ação de graça e intercessão por todos os homens. Eu fui um crente e eu vou falar aqui novamente. Antigamente eu não pensava assim. Eu achava que eu tinha que orar só para quem é crente, da minha fé. Quem é da minha fé, quem é do meu tabernáculo, quem está junto comigo, eu orava. Vê quão longe eu estava. Eu tinha uma fé egoísta. Eu não tenho vergonha de dizer. Mas as escamas caíram dos meus olhos. Hoje eu oro intercedendo lá às madrugadas, independentemente, eu coloco no meu coração todos.
Porque aqui diz ele, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Pelos reis, eu nunca orei por rei, nem por governo, porque eu aprendi com o irmão Brana. O irmão Brana ensina na mensagem. Eu nem oro pelos Estados Unidos, porque a América ela passou a linha da misericórdia, desde 1962. Então eu não oro pela América. E eu também nunca orei pelo Brasil também, não. O Brasil, o que eu quero dizer, as pessoas, nunca orei. A menos que alguém chegasse ali e pedisse oração, eu orava. Mas aqui diz que pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que todos tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Eu fui ler a Bíblia. Se eu ficar só com os livretos, eu não aprenderia isso aqui. Porque nos livretos não ensina isso aqui. Não ensina isso aqui. Porque isto é bom e isto é agradável diante de nosso Senhor. Oh, vê o quão distante eu andei. Um crente com aquela maleta laodiceiana, uma maleta laodiceiana de egoísmo próprio. Tipo assim, eu sou o crente, aquilo ali está perdido. E às vezes é o contrário. Às vezes, na maioria das vezes, é bem o contrário. Aquele fariseu que está pregando todo dia lá, ele não vai ser salvo. E aquela pessoa simples, lembra do pecador e do fariseu que subiram os dois ao templo? Jesus conta esta parábola. E o pecador, ele chegou ali e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. O outro dizia, olha Deus Todo-Poderoso, eu sou um grande homem, eu sou um grande salvo, eu cumpro todos os 10 mandamentos, eu dou o dízimo de tudo, eu dou as ofertas de tudo, eu não sou igual esse pecador, eu não sou. Diz a Bíblia que o pecador saiu justificado dali, mas aquele homem não. Então minhas pregações era só para acusar. Era só para acusar. Quando não alguém, acusar o outro grupo, acusar aquele. Agora não. Eu prego o Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que ele vindo, ele evangelizou a paz. Efésios ali, pelo capítulo 6, diz que ele evangelizou a paz e derrubou a barreira da separação que havia entre os povos e fez dos dois povos um só. Por que eu quero barreira hoje? Se Jesus Cristo é a minha bandeira, o outro irmão está ali, Jesus Cristo é a bandeira dele, ele é meu irmão, eu o amo de coração. Mas a fé que eu praticava não era assim, não. Era uma fé egoísta, eu apenas ajudava, se é que eu ajudava, os meus. Eu saudava, se é que eu saudava, os meus. Mas Jesus vem e diz, se saudares unicamente a teus irmãos, que bem faz? Não faz os fariseus o mesmo? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Pensa, continua ainda, porque isto é bom e é agradável a Deus, quer que todos os homens se salvem. Olha aí, aqui diz que ele quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. O que eles precisam conhecer? Jesus disse, eu sou a verdade. Eles precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo. Só que quando alguém queria o Senhor Jesus Cristo, eu lhe dava um monte de folheto, eu lhe dava um monte de livreto. Ele precisa do amor do Senhor. E o amor do Senhor tem que estar no meu e no seu coração. Não é o livreto que te leva a Cristo, é as nossas ações.
a nossa intercessão por Ele. Ele quer que todos os homens se salvem. E tem um evangelho aí que diz que não. E que todos venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aleluia! Aonde que está o grande homem aqui? Aonde que está? Não está, não. Porque esse precisou ir a Cristo também. Paulo precisou ir a Cristo também. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a Bíblia narra o Evangelho em Samaria. O Evangelho em Samaria, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, diz que Filipe descia a Samaria e pregava a Cristo. Pregava quem? Quem Filipe pregava? O tabernáculo da meia-noite, o tabernáculo da ressurreição. Não, não era isso que ele pregava. Pregava Cristo. E diz o verso 12 de Atos capítulo 8. E como eles creram em Filipe, que pregava acerca do reino de Deus. E do nome de Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres. Filipe pregava o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Jesus ensinou a nós orar, dizer: venha a nós o teu reino. Ele é rei na minha vida. Ele em mim. Cristo em nós. Esse é o reino de Deus. Um reino espiritual que o mundo não vê. Filipe pregava acerca do reino de Deus. Filipe não pregava um homem. Por que Filipe não pregou Paulo ali? Porque quando eu estava lá, eu tinha que pregar um homem. Por quê? A Bíblia veio a mim. Não tem que pregar um homem. Prega Cristo. Ele é o Cristo vivo. Isaías 48 diz: eu sou Deus e não há outro fora de mim. A minha glória a outro não darei. A minha glória eu não darei a outro. Nem o meu louvor às imagens de escultura. E eu dava muita glória ao homem. Quanto a eu errei bastante. Mas eu quero ainda consertar muito dos meus erros. Eu era muito fanático no homem. E eu chegasse em algum lugar, ou concordavam comigo, ou virava inimigo meu. Era assim, uma coisa, parecia um judaísmo. Graças a Deus, o Senhor me libertou. Graças a Deus, as escamas caíram dos meus olhos. Paulo diz que ele era um homem estudioso, e na nação dele, quando ele era Saulo, ele era estudioso e ele prevalecia no judaísmo. Alguém sabe o que é o judaísmo? O judaísmo é o Velho Testamento. Ele era fiel ao Velho Testamento. E ele estava errado? Não estava, era tudo que tinha. Ele não estava errado. Era a religião de Moisés, de todos eles, até Malaquias, a única religião. E ele era fiel ao judaísmo. Como ele vai crer em Jesus Cristo? Porque lá no judaísmo guarda o sábado. Jesus não guardava. Lá no judaísmo era muito diferente do que Jesus pregava. Agora Jesus era o Salvador. Aí ele não ia aceitar, ele não ia entender. Jesus cruzou o caminho dele. E as escamas caíram dos olhos de Paulo. E ele se converteu a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que todo sábado, Paulo ia nas sinagogas dos judeus, pregar para eles, e diz a Bíblia que ele disputava com eles, que aquele que derrubou ele do cavalo, aquele era o Messias, aquele era o Cristo. Quando um homem conhece a verdade,
E a verdade liberta ele. Ele não fica mais quieto. Não a verdade manipulada, porque existe uma verdade manipulada aí. Mas a verdade como está nas Escrituras. Como está nas Escrituras? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. O que disse Jesus? Se no, Tiago também diz, se no vosso ajuntamento entrar alguém bem vestido, talvez o prefeito da cidade, ou talvez um grande homem, e você dizer, senta aqui. Mas nesse mesmo ajuntamento entrar um pobre com roupinha simplesinha, talvez um mendigo, você dizer, tu fica lá. Esse não é o Evangelho de Cristo. Não, porque fizeste acepção de pessoas. E o Evangelho de Cristo não faz acepção de pessoas. Irmãos, até nisso eu me converti. Até nisso eu me converti. Porque nos livretos eu nunca li isso. Esses ensinamentos. Nunca li. Não tem nos livretos esses ensinamentos. Esses não. Vou continuar ainda aqui, olha. É tão tremendo a gente estar em Jesus Cristo. Ele é a palavra que foi escrita. Nós lemos, havendo Deus falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho Jesus. Cristo veio e evangelizou e disse aos discípulos, recebereis o poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Aleluia. Tanto em Jerusalém e em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Sem esse poder, sem esse Espírito Santo, você não pode ser testemunha. Porque você está baseado na igreja. Mas o Espírito Santo, ele age diferente. Aqui em João capítulo 16, Evangelho de São João, no capítulo 16, ou melhor, capítulo 14, verso 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Quando veio o Espírito Santo? No Velho Testamento ele não havia vindo ainda. Por isso que Deus falava pelos profetas. No Velho Testamento. Mas esse Consolador que o Pai enviará em meu nome, que veio em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, esse vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Agora o Espírito Santo ensina. Sim. Só que eu nunca li isso no livreto. Que o Espírito Santo ensina. Eu aprendi que fulano me ensinava. Mas a Bíblia veio. Esse Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado. Tudo que Jesus falou quando andou na terra. Lembra? Quem lembra da passagem, da parábola do bom samaritano? A parábola do bom samaritano é uma coisa que Jesus falou. E aqui ele diz que o Espírito Santo nos ensina e faz nós lembrar de todas as coisas que ele nos ensinou. Só que em 32 anos lá, eu nunca li, nunca aprendi a parábola do bom samaritano. Lá não. Então nunca me fizeram lembrar as palavras que Jesus havia falado. Nunca me fizeram. Mas quando esse Espírito Santo vem, me faz lembrar agora. E eu passo a entender que havia um fariseu religioso e havia um moço que foi assaltado à beira da estrada e ele estava precisando de ajuda. Talvez já perto da morte. Ferido. E aquele religioso talvez havia saído
do culto da igreja à noite, com aquele pensamento que ele era eleito, os outros estavam tudo perdido, só ele eleito. Ele passava de nariz empinado e não olhava aquele moço precisando de ajuda. Parábola do bom samaritano. Mas diz que então passou esse, mas daí passou um homem que era samaritano, era de Samaria. E ele foi ajudar ele. Eles ficam rindo, falando, tá vendo? Tá vendo? Quer se aparecer. Não é que quer se aparecer, o moço precisava de ajuda. Se eu vou ajudar alguém, eu vou perguntar se ele é crente ou não? Não, eu vou ajudar de qualquer maneira. É assim que eu penso. Porque quando Jesus teve sede, a mulher era preconceituosa, porque ela era samaritana, e samaritano e judeu são preconceituosos até hoje. E Jesus, para ela, era um judeu, ela vem e fala, tu sendo judeu vai pedir água a mim, que sou samaritana? Está vendo o preconceito? Jesus não tem preconceito. Ele não está ligando se você é dali ou dali. Ele não vê placa de igreja. Não existe isso. Ele vê se você foi lavado pelo sangue dele. Se você se arrependeu dos seus pecados e você vive a vida cristã independente de onde vai. Mas se for pregar isso, é pouco. Não é pouco, não. As pessoas vão entender essas coisas. A parábola do bom samaritano. E aí aquele homem foi e curou ele. E fez curativo e o ajudou.